A madrasta rejeitou o presente que meu filho deu ao pai. Ninguém esperava o que viria depois. Meu nome é Tatiana. Tenho 34 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Sempre acreditei que a vida tinha uma forma peculiar de recompensar aqueles que fazem o bem, que são justos e dedicados. Mas a história que estou prestes a contar mudou completamente minha visão sobre isso. E sobre mim mesma. Eram 7 da manhã quando Lucas entrou correndo na cozinha, os olhos brilhando com aquela excitação típica de criança de 12 anos que tem um segredo especial. Ele segurava uma pequena sacola de papel pardo nas mãos, protegendo-a como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Mãe, você acha que o papai vai gostar?" perguntou mordendo o lábio inferior. Um tique nervoso que ele herdou de mim. Eu pausei o café que estava preparando e me virei para ele. Durante as últimas 3 semanas, Lucas havia passado todas as tardes depois da escola trabalhando em algum projeto misterioso no seu quarto. Quando eu tentava espiar, ele rapidamente escondia tudo embaixo da cama, sorrindo de forma conspiratória. "Claro que vai gostar, amor. Tudo o que você faz vem do coração", respondi, alisando seus cabelos castanhos que insistiam em ficar desarrumados. Mas por dentro, meu estômago se contraiu. Desde que Fernando se casou com Elaine há 2 anos, as visitas de Lucas à casa do pai haviam se tornado complicadas. Não era nada que eu pudesse colocar o dedo exatamente, mas meu filho sempre voltava mais quieto, mais retraído. Quando eu perguntava sobre o fim de semana, ele apenas dava de ombros e murmurava: "Foi legal." "Posso mostrar para você?" Lucas perguntou hesitante. Eu sequei as mãos no pano de prato e me sentei na cadeira ao lado dele. Com cuidado, como se estivesse manuseando algo frágil, Lucas abriu a sacola e retirou um porta-retratos. Não era perfeito. Havia marcas de cola nas bordas, e os pequenos desenhos que ele havia feito com tinta dourada estavam um pouco tortos. Mas dentro dele estava uma foto linda dos dois, tirada no último dia dos pais, quando Fernando ainda vinha buscá-lo regularmente. "Eu fiz tudo sozinho", ele disse orgulhoso. "Usei aquela madeira que o seu Joaquim me deu na marcenaria, e a tinta foi a que sobrou do projeto da escola. A foto eu peguei do meu quarto." Meu coração apertou. Seu Joaquim era o vizinho aposentado que havia se tornado uma espécie de figura paterna para Lucas nos últimos tempos. Era ele quem ensinava meu filho a usar as ferramentas, a fazer pequenos concertos, coisas que Fernando costumava fazer antes do casamento com Elaine. "Está lindo, meu amor. Seu pai vai ficar emocionado", eu disse, e realmente acreditava nisso. Fernando sempre foi um homem sensível, que se derretia com as demonstrações de carinho do filho. "Você acha mesmo?" Lucas perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que me fez querer abraçá-lo e protegê-lo de toda a dor deste mundo. "Tenho certeza." Mas conforme o dia foi passando, uma inquietação cresceu no meu peito. Elaine havia se mostrado educada comigo nas poucas vezes que nos encontramos, mas havia algo em seus olhos, uma frieza que me incomodava. Ela era bonita, bem vestida, sempre impecável, tudo que eu não era depois de anos criando um filho sozinha e trabalhando como professora em 2 escolas. À tarde, quando estava corrigindo provas na mesa da cozinha, meu celular tocou. Era Fernando. "Oi, Tati. Sobre hoje à noite, a Elaine estava pensando se não seria melhor fazer algo mais íntimo. Só nós 3. Algo gelado percorreu minha espinha. "Nós 3? "É, eu, ela e o Lucas. Você sabe, família." Família. A palavra ecoou na minha mente como um tapa. Lucas não era família para Elaine. Era apenas um lembrete inconveniente de que Fernando teve uma vida antes dela. "Fernando, é aniversário seu. Lucas está ansioso para estar com você. Não pode ser em outro dia?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Tati, você sabe que eu adoro o Lucas, mas a Elaine também é importante agora. Preciso equilibrar as coisas." Equilibrar. Como se o amor por um filho fosse algo que precisasse ser equilibrado com o capricho de uma esposa ciumenta. "Está bem", eu disse, mas minha voz saiu mais seca do que pretendia.
Vou levar o Lucas até vocês às 7. Quando desliguei, Lucas estava parado na porta da cozinha, o porta-retratos ainda nas mãos. Algum problema, mãe? Eu forcei um sorriso. Nenhum problema, amor. Seu pai está ansioso para ver você. Mas enquanto eu observava meu filho guardar cuidadosamente o presente na mochila, uma sensação sombria tomou conta de mim. Algo me dizia que aquela noite seria diferente, e talvez não da forma que esperávamos. Às 7 em ponto, estávamos na porta da casa de Fernando. Lucas respirou fundo, ajeitou a mochila e tocou a campainha. Quando a porta se abriu, revelando o sorriso forçado de Elaine, eu soube que meus pressentimentos estavam certos. Oi, Lucas, ela disse, sem nem ao menos olhar para mim. Seu pai está esperando. Entrei na casa de Fernando com Lucas e imediatamente senti o peso do silêncio. A casa estava impecável, como sempre. Cada objeto no lugar certo, flores, frescas sobre a mesa de centro, o cheiro de vela perfumada no ar. Tudo muito diferente do nosso lar caloroso e bagunceiro, onde os desenhos de Lucas cobriam a geladeira e os livros se espalhavam pela mesa da sala. Papai! Lucas correu até Fernando, que estava na sala ajeitando algumas taças de cristal. Meu ex-marido se virou com um sorriso genuíno, aquele que eu conhecia desde nossos tempos de namorados. Meu campeão, feliz aniversário para o papai. Fernando disse, abraçando o filho com força. Por um momento, tudo parecia normal, como nos velhos tempos quando éramos uma família. Eu trouxe uma coisa especial para você, Lucas disse, os olhos brilhando de ansiedade e expectativa. Ele começou a abrir a mochila, mas Elaine apareceu na sala naquele momento, usando um vestido azul marinho que custava mais do que meu salário, de um mês. Que bom que chegaram, ela disse, mas sua voz soava fria como o vento de inverno curitibano. Fernando, querido, seus pais já estão chegando. Precisamos organizar as coisas. Meus sogros. Claro. Eu não sabia que eles estariam lá. Dona Marisa sempre foi gentil comigo, mesmo após o divórcio, mas seu Antônio, bem, ele nunca escondeu que achava que Fernando havia descido de nível comigo. Mãe, posso ficar mais um pouco? Lucas perguntou, olhando para mim com aqueles olhos castanhos suplicantes. Eu estava prestes a dizer que não, que talvez fosse melhor irmos embora, quando Fernando falou. Claro que pode, filho. Hoje é meu dia especial. Lucas sorriu e voltou a mexer na mochila. Então posso dar o seu presente agora? Presente? Elaine perguntou, erguendo uma sobrancelha. Que presente? Eu fiz para o papai, Lucas respondeu, tirando o porta-retratos embrulhado em papel de presente que ele mesmo havia decorado com desenhos de corações. Fernando estendeu as mãos para receber o presente, e eu pude ver a emoção em seus olhos. Ele sempre foi assim, se derretia com as demonstrações de carinho do filho. Mas antes que pudesse sequer tocar no embrulho, Elaine se adiantou. Deixa, eu ver isso, ela disse, tomando o presente das mãos de Lucas, com um movimento rápido e calculado. Meu coração disparou. Algo estava errado. Muito errado. Elaine desembrulhou o presente com uma lentidão proposital, como se estivesse saboreando cada segundo. Quando finalmente viu o porta-retratos, seu rosto se contorceu numa expressão de desgosto mal disfarçado. Ah, ela disse, segurando o presente como se fosse algo contaminado. Que interessante. Eu fiz sozinho, Lucas disse orgulhoso, sem perceber o veneno na voz da madrasta. Usei madeira de verdade e tinta dourada. Olha, tem uma foto nossa do Dia dos Pais. Elaine olhou para a foto. Fernando e Lucas sorrindo, abraçados, felizes. E algo sombrio passou por seus olhos. Era como se ela estivesse vendo uma ameaça, um lembrete de que existia um vínculo entre pai e filho que ela jamais conseguiria quebrar. Que fofo, ela disse, mas o tom era gélido. Mas sabe, Lucas, nossa casa tem uma decoração muito específica. Não precisamos de quinquilharias como essa aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quinquilharias.
Ela havia chamado o presente do meu filho de quinquilharia. Vi o rosto de Lucas mudar completamente. O sorriso se desfez. Os olhos se encheram de lágrimas que ele tentava desesperadamente segurar. Ele olhou para o pai, esperando que Fernando dissesse alguma coisa que o defendesse. Elaine. Fernando começou, mas sua voz era fraca, hesitante. Não se preocupe, querido, ela continuou, colocando o porta-retratos em cima da mesa com descaso. Podemos guardar isso em algum lugar mais apropriado. Apropriado. Como se o amor do meu filho não fosse apropriado para a casa deles. Mas papai, Lucas murmurou, a voz embargada. Eu passei 3 semanas fazendo. Eu sei. Filho, Fernando disse, e pela primeira vez em anos, vi nele o homem fraco que eu havia me apaixonado, e do qual havia me desapaixonado. É muito bonito, mas talvez seja melhor você levar de volta para casa. Lá vocês podem colocar em algum lugar especial. Colocar em algum lugar especial. Como se nossa casa fosse um depósito de coisas que não eram boas o suficiente para a nova família dele. Levantei-me da poltrona onde estava sentada. Vamos, Lucas. Mas, mãe, ainda não cantamos parabéns. Vamos, agora. Peguei a mão do meu filho e o puxei em direção à porta. Fernando nos seguiu, murmurando desculpas vazias, mas eu não queria ouvir. Tudo o que eu conseguia ver era o rosto destroçado de Lucas, as lágrimas que ele tentava esconder, a forma como ele segurava o porta-retratos contra o peito como se fosse um escudo. Tatiana, espera. Não, Fernando, não espero. Virei-me para ele na porta. Esse é o homem que você se tornou? Alguém que permite que uma criança seja humilhada assim? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Atrás dele, Elaine observava tudo com um sorriso satisfeito nos lábios. Venha, Lucas, vamos para casa. Durante todo o caminho de volta, Lucas não disse uma palavra. Apenas segurava o porta-retratos e olhava pela janela, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. E eu jurei, naquele momento, que nunca mais permitiria que meu filho passasse por algo assim. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais difíceis que já vivi como mãe. Lucas não era mais o mesmo menino alegre e falante que corria pela casa contando sobre a escola, os amigos, os projetos. Agora ele caminhava pelos corredores como um fantasma, carregando o porta-retratos para cima e para baixo, como se fosse o último pedaço de um sonho despedaçado. Mãe, por que a Elaine não gostou do meu presente? Ele perguntou na quinta-feira, enquanto mexia no macarrão que eu havia preparado para o jantar. A comida esfriava no prato, intocada. Eu pausei, a garfada no ar. Como explicar para uma criança de 12 anos que algumas pessoas são simplesmente cruéis? Como dizer que a mulher que o pai dele escolheu para dividir a vida via nele apenas um obstáculo? Algumas pessoas não sabem reconhecer o valor das coisas importantes, amor. Respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso não tem nada a ver com você ou com o seu presente. Mas Lucas não era bobo. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de dor e perguntou: Ela me odeia, não é? Meu coração se estilhaçou. Não diga isso, Lucas. Ela me odeia. Porque eu lembro ela de você. Porque eu provo que o papai teve uma vida antes dela. A maturidade daquelas palavras me assustou. Quando uma criança de 12 anos fala com a sabedoria amarga de um adulto ferido, algo está muito errado. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu, peguei o telefone e liguei para Fernando. Precisávamos conversar. Tatiana? Que horas são? Sua voz estava sonolenta, irritada. Precisamos conversar sobre o Lucas. Olha, sobre aquela noite. A Elaine não quis ser cruel. Ela só... Pare. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Seu filho está destruído, Fernando. Ele mal come, não brinca, não sorri. Aquela mulher humilhou uma criança de 12 anos
E você ficou lá parado como um covarde. Tatiana, você não entende. O casamento é difícil. A Elaine se sente insegura. Insegura? Eu ri, mas não havia humor na minha voz. Ela se sente insegura com uma criança? Fernando, você escuta o que está dizendo? Ela não estava acostumada com crianças. Precisa de tempo para se adaptar. Tempo. Como se o amor de um filho fosse algo que precisasse de tempo para ser aceito. Então, enquanto ela se adapta, o Lucas sofre? É isso? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O que você quer que eu faça, Tatiana? Quero que você seja pai. Quero que você escolha seu filho, ao invés de uma mulher que o trata como lixo. Não é tão simples assim. É sim, Fernando. É exatamente tão simples assim. Desliguei o telefone com as mãos tremendo de raiva. Como o homem que eu havia amado, com quem havia planejado uma vida, se tornara essa versão fraca e manipulável de si mesmo? Na sexta-feira, as coisas pioraram. Lucas chegou da escola com os olhos vermelhos e se trancou no quarto. Quando finalmente consegui fazê-lo abrir a porta, ele estava sentado na cama, segurando o porta-retratos. Os meninos da minha turma estão dizendo que meu pai não me ama, ele disse, a voz engasgada. Que se amasse, não deixaria ninguém me tratar mal. Sentei na cama ao lado dele e o puxei para um abraço apertado. Seu pai te ama, Lucas. Ele só está confuso. Confuso ou covarde? A pergunta me pegou desprevenida. Novamente, aquela maturidade assustadora. Talvez um pouco dos dois. Admiti, porque não conseguia mais mentir para ele. Lucas se afastou e me olhou nos olhos. Mãe, você acha que eu sou um estorvo? Como assim? Um estorvo. Algo que atrapalha a vida das pessoas. Meu mundo desmoronou. Meu filho, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você é minha luz, minha força, meu tudo. Mas para o papai eu sou um estorvo. Para a Elaine eu sou uma quinquilharia. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, sentei na cozinha com uma xícara de chá e tomei uma decisão. Não podia mais ficar passiva enquanto meu filho definhava. Precisava agir. Liguei para minha melhor amiga, Carla, que trabalhava como advogada. Carla, preciso da sua ajuda. É sobre o Lucas. O que aconteceu? Contei tudo. O presente rejeitado, a humilhação, a forma como Fernando estava se comportando. Carla me ouviu em silêncio. Tati, você precisa documentar tudo isso. Se o Fernando não consegue proteger o Lucas, talvez seja a hora de revisar o acordo de visitas. Não quero tirar o pai dele. Não é sobre tirar o pai. É sobre proteger seu filho de uma situação tóxica. Ela estava certa. Mas antes de tomar qualquer medida drástica, eu daria uma última chance para Fernando. Marcamos uma conversa para o sábado, só nós dois. Quando cheguei ao café onde tínhamos combinado de nos encontrar, Fernando já estava lá, mexendo nervosamente no açúcar. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Obrigado por vir, ele disse quando me sentei. Não vim aqui para ser educada, Fernando. Vim para tentar salvar o que resta da nossa família. Ele ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez, em muito tempo, vi neles um lampejo do homem que eu havia amado. Eu sei que estraguei tudo, Tati, mas não sei como consertar. Começando por escolher seu filho. Ele suspirou fundo. A Elaine está dizendo que você está tentando me manipular, usando o Lucas, que você quer me separar dela. Senti o sangue ferver nas minhas veias. E você acredita nela? O silêncio de Fernando no café foi como um soco no estômago. Levantei-me da mesa sem dizer uma palavra e fui embora, deixando-o sozinho com suas escolhas covardes. Durante todo o caminho de volta para casa, uma única certeza martelava na minha cabeça. Eu precisava proteger Lucas de qualquer forma, mesmo que isso significasse protegê-lo do próprio pai. Quando cheguei em casa, encontrei Lucas no quintal, sentado embaixo da jabuticabeira que plantamos quando ele tinha 5 anos.
Ele estava mexendo no celular que eu havia dado para emergências, com uma expressão concentrada no rosto. O que você está fazendo, amor? Nada, mãe. Ele respondeu rapidamente, guardando o aparelho. Só brincando. Algo na pressa com que ele escondeu o telefone me chamou a atenção, mas decidi não insistir. Lucas já estava passando por tanto que não queria adicionar mais pressão. Na segunda-feira, recebi uma ligação da escola. A professora da turma dele, Dona Helena, queria conversar comigo sobre o comportamento do Lucas. Ele está muito quieto, Tatiana. Nas últimas semanas, quase não participa das atividades. E hoje, durante o recreio, eu o vi chorando sozinho no pátio. Meu coração apertou. Obrigada por me avisar, Dona Helena. Estamos passando por um momento difícil em família. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. O Lucas é um menino especial. Não gosto de vê-lo assim. Quando cheguei em casa naquela tarde, Lucas estava no quarto, novamente com o celular nas mãos. Desta vez, decidi investigar. Lucas, posso ver o que você está fazendo no telefone? Ele hesitou, mordendo o lábio. Mãe, você promete que não vai ficar brava? Prometo. Com as mãos tremendo, ele me entregou o aparelho. Na tela, havia um aplicativo de gravação aberto e várias faixas de áudio salvas. Meu sangue gelou. O que é isso, filho? Eu gravei sem querer no sábado, quando estava no quarto do papai procurando um carregador. A Elaine e ele estavam conversando na sala, e o telefone estava gravando. Lucas me olhou com aqueles olhos grandes e assustados. Mãe, você vai odiar o que ela falou sobre mim. Com o coração na garganta, apertei play na primeira gravação. A voz clara de Elaine ecoou pelo quarto. Fernando, você precisa tomar uma decisão. Ou é aquela criança, ou sou eu. Não posso mais fingir que tolero esse peso morto na nossa vida. Peso morto. Ela havia chamado meu filho de peso morto. Elaine, ele é meu filho. E eu sou sua esposa. Você acha que eu não vejo como aquela ex-mulher sua usa a criança para te manipular? O Lucas é um estorvo emocional, Fernando. Toda vez que ele vem aqui, é drama, é choro, é essa necessidade patética de atenção. Estorvo emocional. Necessidade patética de atenção. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Lucas estava sentado na cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela realmente me odeia, não é, mãe? Eu o puxei para um abraço desesperado, sentindo minha própria raiva crescer como um incêndio. Ela não te conhece, meu amor. Se conhecesse, saberia que você é perfeito. Mas a gravação continuava. E se eu pedisse para você escolher? A voz de Elaine era fria, calculista. Escolher o quê? Entre mim e ele. Se eu dissesse que não consigo mais viver assim, que essa situação está me adoecendo, o que você faria? Houve uma pausa longa. Uma pausa que durou uma eternidade. Eu tentaria encontrar um meio termo. Não existe meio termo, Fernando. É ele ou eu. Desliguei a gravação e olhei para Lucas. Ele estava me observando com uma expressão de dor que jamais esquecerei. O papai não me escolheu, né? Seu pai está confuso, Lucas. Mas isso não significa que ele não te ama. Significa sim, mãe. Se ele me amasse de verdade, ele teria dito: escolha o meu filho. Mas ele não disse. A maturidade daquelas palavras me partiu em pedaços. Uma criança de 12 anos não deveria ter que entender esse tipo de rejeição. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, liguei para Fernando. Quando ele atendeu, eu nem deixei ele falar. Preciso te mostrar uma coisa. Amanhã, depois do trabalho. É sobre o Lucas. Tatiana, olha, se você vai começar com aqueles sermões... Fernando. Minha voz estava gélida. Se você tem um pingo de amor pelo seu filho, você vai aparecer aqui amanhã às 7 da noite. E desliguei. Na terça-feira, Fernando chegou pontualmente. Ele parecia cansado, mais velho, como se o peso,
das suas escolhas estivesse finalmente cobrando seu preço. O que é tão importante assim? Ele perguntou, se sentando na sala. Sem dizer uma palavra, coloquei o telefone de Lucas na mesa de centro e apertei play. Conforme a voz de Elaine ia preenchendo a sala com seu veneno, vi o rosto de Fernando mudar, completamente. A cor desapareceu de suas bochechas, seus olhos se arregalaram e suas mãos começaram a tremer. Peso morto, estorvo emocional, necessidade patética de atenção. Cada palavra era como uma bofetada na sua consciência. Quando a gravação chegou na parte onde Elaine exigia que ele escolhesse, Fernando abaixou a cabeça e começou a chorar. Meu Deus, o que eu fiz? Você permitiu que uma mulher destroçasse seu filho. Respondi, sem piedade. Você escolheu o conforto da omissão ao invés de proteger uma criança. Fernando ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez em anos, vi neles o homem que eu havia amado. Vulnerável, arrependido, humano. Como eu consertar isso, Tati? Como eu peço desculpas para o Lucas por ter falhado tanto com ele? Eu me inclinei para a frente, olhando diretamente nos seus olhos. Fernando ficou sentado na minha sala por quase 1 hora, apenas chorando e repetindo o que eu fiz, como um mantra de arrependimento. Quando finalmente conseguiu se recompor, ele me olhou com uma determinação que eu não via há anos. Posso falar com ele? Fui até o quarto de Lucas, que estava deitado na cama lendo um livro, ou pelo menos fingindo ler, porque seus olhos não saíam da mesma página há 20 minutos. Seu pai quer conversar com você. Lucas fechou o livro e me olhou com aquela expressão cansada que uma criança de 12 anos jamais deveria ter. Ele vai me pedir desculpas e depois voltar para a casa dela, né? Não sei, amor, mas acho que desta vez é diferente. Lucas desceu as escadas devagar, como se fosse para uma execução. Fernando estava de pé na sala, segurando o porta-retratos que nosso filho havia feito com tanto carinho. Oi, papai. Oi, campeão. Fernando se ajoelhou na frente de Lucas, ficando na altura dos olhos dele. Eu preciso te pedir uma coisa muito importante. O quê? Eu preciso que você me perdoe. Lucas franziu a testa confuso. Por quê? Porque eu falhei com você. Porque eu deixei alguém te machucar. E um pai nunca, nunca deveria fazer isso. A voz de Fernando estava embargada. Porque você fez esse presente lindo para mim, cheio de amor, e eu deixei que alguém te humilhasse por isso. Pela primeira vez em semanas, vi uma centelha de esperança nos olhos de Lucas. Você gostou do presente? Gostei? Filho, é a coisa mais bonita que alguém já me deu na vida toda. Fernando, abraçou Lucas com força. E eu vou colocar ele no lugar de honra da minha casa nova. Casa nova? Fernando suspirou fundo. Papai vai se separar da Elaine, Lucas. Eu escolhi você. Eu sempre deveria ter escolhido você. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Lucas começou a chorar, mas não era mais aquele choro de dor que eu vinha presenciando nas últimas semanas. Era um choro de alívio, de liberação, de uma criança que finalmente se sentia amada novamente. Você promete que não vai mudar de ideia? Prometo. E sabe como eu sei que não vou mudar de ideia? Como? Fernando tirou o celular do bolso e mostrou para Lucas. Porque eu gravei uma conversa com a Elaine hoje de manhã, contando para ela exatamente o que eu penso sobre o jeito que ela te tratou. Meus olhos se arregalaram. Você fez o quê? Eu disse para ela que ouvi as gravações. Disse que ela é uma pessoa cruel e que não quero mais nada com ela. Fernando olhou para mim. Disse também que se ela tentar fazer alguma coisa contra vocês, eu vou mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Lucas se afastou um pouco e olhou para o pai com admiração. Você realmente me escolheu. Te escolhi, campeão. E vou continuar te escolhendo todos os dias da minha vida. Nos meses que se seguiram, nossa vida mudou completamente. Fernando se mudou para um apartamento pequeno, mas aconchegante, a apenas 2 quadras de casa. O porta-retratos de Lucas ficava na mesa da sala, no lugar de destaque, exatamente como ele havia prometido.
Lucas voltou a ser aquele menino alegre e falante que eu conhecia. Seus olhos recuperaram o brilho. Ele voltou a contar sobre a escola, os amigos, os projetos. Mais importante ainda, ele voltou a confiar no amor do pai. Fernando também mudou. Estava mais presente, mais atento, mais disposto a lutar pelo que realmente importava. Nas quintas-feiras, eles tinham noite do cinema. E nos sábados, Fernando levava Lucas para pescar no lago do Parque Barigui. Eram rituais simples, mas que reconstruíam, tijolo por tijolo, a relação que quase se perdeu. Quanto a mim, aprendi que a força de uma mãe não está apenas em proteger, mas também em ensinar seu filho a reconhecer o próprio valor. Aprendi que às vezes é preciso lutar, não apenas contra o mundo, mas contra as pessoas que amamos, quando elas escolhem o caminho errado. 3 meses após aquela noite terrível, Lucas veio correndo para a cozinha com os olhos brilhando de excitação. Mãe, o papai quer que a gente vá jantar na casa nova dele hoje. Ele disse que tem uma surpresa. Quando chegamos lá, Fernando estava na cozinha, fazendo o macarrão favorito de Lucas. Sobre a mesa da sala, além do porta-retratos, havia 3 pratos postos. 3 pratos? Perguntei. Fernando sorriu. Pensei que talvez vocês quisessem jantar aqui de vez em quando, como uma família. Lucas olhou para mim, depois para o pai e depois para o porta-retratos no centro da mesa. Uma família de verdade? Uma família de verdade, Fernando confirmou. Naquela noite, enquanto Lucas mostrava para o pai um novo projeto que estava fazendo na escola, eu olhei pela janela e vi meu reflexo no vidro. Era uma mulher diferente da que havia entrado naquela casa meses atrás. Mais forte, mais determinada, mais consciente do seu próprio poder. Às vezes, as maiores batalhas nos ensinam quem realmente merece estar ao nosso lado. E às vezes, essas batalhas nos ensinam que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. O porta-retratos continua lá, no lugar de honra, lembrando todos os dias que o amor de uma criança é sim a coisa mais preciosa do mundo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.